Olá pessoal, olha eu aqui de novo e hoje a nossa aula é no livro de gramática e nós estaremos respondendo as páginas 9, 10, 11 e 12, tá certo? Gente, nós vamos dar continuidade ao que a gente falou ontem sobre fonemas e sons. Todo mundo já sabe que o fonema, ele é nada mais, nada menos do que a pronúncia, o som da palavra que sai da nossa boca, tá certo? Então, na página 6 do livro de vocês, ele vai começar com um texto, e esse texto tem um título Beleza na Mesa. Então, você vai ler esse texto, tá certo? E estarão destacadas algumas palavras. A palavra mesa, que tem 4 letras e 4 fonemas. A palavra beleza, que tem 6 letras e 6 fonemas. E a palavra limpeza, que tem 7 letras e 7 fonemas. Então, gente, os fonemas, como a gente já falou ontem, vai ser bom porque vocês vão revisar. Os fonemas, eles são classificados em vogais, semivogais e consoantes. Os fonemas são representados por letras e as letras compõem o alfabeto, que tem 26 letras, tá certo? A mesma letra, ela pode representar diversos sons. Por exemplo, aí você vai ver anão e olho. Observe que o A tem o A sozinho, sem acento, e também tem o A com um acento. A mesma coisa é do O. O O, ele pode representar um O como se tivesse um acento e o U, o último O que tem um som de U. Então, uma letra só, ela pode ter vários sons. Você pode ter exemplo daí dessa palavra olho. Quando a gente fala olho, O não tem acento, mas é como se tivesse. E o LU é como se fosse um U, mas é um O, tá certo? Os sons que nós utilizamos para falar são chamados de fonemas, como eu já falei para vocês. E agora nós vamos ver sobre os grafemas e letras. Grafema, gente, é a representação gráfica de forma aproximada do fonema na escrita. Observe aí a letra A. Nós temos um A craseado, um A com um acento agudo, um A com um acento circunflexo e um A com um tio. Esses exemplos que chamamos de letras são algumas possibilidades do grafema do A. No Brasil, nós usamos 76 grafemas para a representação de fonemas. Então, gente, você vai ver aí o exemplo de todos os grafemas. Temos os grafemas do A, do C, que tem o cedilha, do E também nós temos o grafema do O e o grafema do U. Consideramos as letras maiúsculas e minúsculas como variantes do mesmo grafema, porque tem funções diferentes na nossa língua. Por exemplo, nome de pessoas a gente escreve com letra maiúscula. Nome de lugares também a gente escreve com letra maiúscula, tá certo? Então, gente, nós vamos falar agora das divisões de fonemas. Vamos lá para as vogais. São fonemas que constituem um som isoladamente, sem se apoiarem em outros fonemas. E aí você vai ver as vogais maiúsculas e minúsculas. E agora nós vamos passar para as consoantes, que são os fonemas que só constituem um som quando eles são apoiados em uma vogal. Então, você vai ver as consoantes maiúsculas e as minúsculas. Gente, as letras K, W e Y, elas foram acrescentadas recentemente ao nosso alfabeto. A letra K é uma consoante no nosso alfabeto. A letra W, ela é como se fosse uma vogal quando ela tem um som de U. Mas, às vezes, a letra W, ela também pode ser como consoante quando ela tem um som de V. E o Y, ele é uma vogal, certo? As semivogais, elas sempre são uma vogal que se apoia em outra. E ela sempre é chamada de semivogal. Muitas vezes, o I e o U, eles podem ser, muitas vezes, considerados como semivogal. Por exemplo, você tem aí o nome caixa. Então, você vai ver que a vogal que a gente coloca mais força para pronunciar é o A. Então, o I sempre é a semivogal.
Então, caixa, peixe, o E é a vogal e o I é semivogal. E assim como nós temos as outras palavras, couro, outro, mágoa, Páscoa, rédea e gêmeo. Para nos comunicarmos, nós podemos usar os sons da fala ou das letras escritas. O conjunto das letras a gente chama de alfabeto. E o alfabeto da língua portuguesa ele é formado por 23 letras até a publicação do novo acordo ortográfico, que incluiu o K, o W e o Y. Aí o alfabeto passou a ter 26 letras e cada uma delas com uma forma maiúscula e minúscula. Então aí você vai ver o alfabeto bastão, né, na sua forma maiúscula e minúscula. Então a gente vai falar sobre a ordem alfabética. Para colocar as palavras em ordem alfabética, nós precisamos observar a letra inicial de cada palavra e depois colocar essas palavras na mesma sequência do alfabeto. Se as letras iniciais forem iguais, aí a gente vai ordenar pela segunda letra e assim sucessivamente. Então você vai ver aí algumas palavras que estão na ordem alfabética. Para você conseguir colocar as palavras em ordem alfabética, gente, você tem que observar a primeira letra. Então, todas as palavras que começam com A vai ser a primeira. E a palavra com B vai ser a segunda. E assim você vai colocar segundo a ordem alfabética, tá certo? Isso é fácil, você já aprendeu. Mas, se você ficar com alguma dúvida, você pode me perguntar no privado, tá certo? Também, gente, na página 11, a gente vai estudar sobre ortografia. Palavras com E que tem um som de I e palavras com O que tem um som de U. E você vai ver um texto, um pequeno texto, que é a Canção da América, que fala sobre o amigo. E você vai observar duas palavras que estão em destaque. A palavra sete, que ela tem um E, mas o som é de I. O último E, a gente fala sete, mas termina com E e tem um som de I. E também a palavra amigo, que tem um O no final, mas ela tem um som de U. Nós podemos concluir, gente, que na língua portuguesa, muitas vezes a gente escreve o E e a gente pronuncia o I. E assim como a gente escreve o O e também pronuncia o U. E isso acontece quando a sílaba final é átona. Então, essa é a nossa aula de hoje. Escute o vídeo, assiste direitinho, acompanhe com o seu livro de gramática, certo? E, na dúvida, você pode me chamar no privado, tá bom? Beijo a todos, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, povo!